Meu sonho quando eu era criança é ser professora, né? Só que devido às dificuldades, não concluí meus estudos. Fiz só até o terceiro ano, não terminei, né? Porque fui ter filhos, né? E não deu. Meu nome é Joana, tenho 50 anos, moro em Messejana, moro com meus 4 filhos. Todo dia, saio cedo, deixo o menino no colégio, vou fazer a faxina. Quando chego em casa, fazer tudo de novo. Ou às vezes eu vou dormir 1 hora da manhã, arrumando casa, lavando louça, para poder no outro dia começar tudo de novo. É cansativo. É cansativo, tem hora que você quer parar, né? Mas quando você pensa que tem que sustentar seus filhos, né? Eu que sou aqui, a mãe, sou o pai, sou tudo, né? Então, se eu passar um dia sem trabalhar, já começa a faltar as coisas, né? Então, eu tenho que trabalhar. Quando eu vejo quando eu vejo assim, quero parar. Mas aí, quando eu penso que eu tenho que ganhar para sustentar meus filhos, tem que continuar, né? É cansativo, mas eu tenho que estar todo dia no batente, né? Todo dia eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, não tem quem me dê nada. Ao se falar da formação da família monoparental no Brasil, não é de se surpreender quando a gente conhece a trajetória social e histórica do país que a gente tem um número maior de famílias chefiadas por mulheres negras. Ainda mais numa situação na qual a vulnerabilidade aumenta, basta só relembrar do que aconteceu no período da abolição da escravidão, no qual grande parte das famílias das pessoas libertas, na época daquelas pessoas escravizadas e libertas, tiveram que as suas moradias delegadas às vilas, aos cortiços, às periferias, às favelas, né? Vale ressaltar também que nesse cenário, enquanto faltava, via de regra, emprego qualificado para os homens, para as mulheres pretas, o emprego, o trabalho que estava disponível à época era o trabalho doméstico. O trabalho do cuidado, o trabalho doméstico e a condição de mulher negra se entrelaçam e se interseccionalizam no Brasil em uma série de vulnerabilidades que vão, à medida que o período de crise chega, vão recrudescendo, vão se agravando. Eu tive os meninos, né? Aí eu comecei a servir, né? Assim, lavar uma roupa. Às vezes eu passava um dia lavando roupa para ganhar uma lata de leite, uma maisena para o meu menino. Aí eu me chamava para engomar, para dar o leite, para cortar o cabelo do outro. Aí era assim, porque eu era nova, né? Não sabia, né? Por onde começar, né? Porque quando eu era empregada, era acompanhada pelos outros, né? E o pessoal não queria uma pessoa que tivesse filho, né? E para onde eu ia, tinha que levar os dois, né? Aí eu passava o dia lavando roupa, mas levava eles dois. Aí ganhava o almoço e tudo, mas quando eu ia para casa, dava só o leite, a maisena dele, pelo que eu estava fazendo, né? E aí um dia eu cansei, né? Aí eu, não, esse negócio tá ganhando só o leite. Mas eu fui precisar de outras coisas, né? O pai dos meninos, né? Ele faleceu, ele tinha 28 anos de idade, e eu fiquei com os 2 meninos. E quando eu convivia com ele já não ajudava, né? Ele não dava nada, né? Eu que tinha que trabalhar para sustentar os meninos. E mesmo quando eu me separei, botei na justiça, e mesmo na justiça ele não dava. Não foi um pai presente, os meninos que iam atrás dele, e ele nunca foi pai presente dos meninos. Não foi um bom pai, não. Não é porque ele morreu que eu vou dizer que ele foi um bom pai, não. Não foi, não. E aí pronto, aí eu conheci o pai da minha menina, né? Que ela é filha já do segundo relacionamento, né? E ele é outra pessoa também. Não, no começo era um bom pai para ela, mas aí depois começou a faltar, né? As coisinhas dela. E depois que eu coloquei na justiça, ele não vem nem ver ela. Já faz mais de 8 meses que ele não vem ver ela, devido que eu botei na justiça, porque ele não queria dar nada para a menina. E como ela precisava, eu tive que ir atrás, né? E não é um pai presente também, não. É complicado a gente tem filhos, ter relacionamento, porque não é a mesma coisa. Sempre tem que ter um quer mandar mais e outra coisa. Filhos meus, ninguém manda.
eu prefiro ficar só do que ter uma pessoa para estar se metendo, porque eu que sustento meus filhos, eu nunca arranjei homem para sustentar meus filhos, eu sempre sustentei eles, né? Sempre foi eu. Sempre eu sustentei todos os três, e eu não quero que ninguém se meta, né? Nesse tipo aí, de estar dizendo que eles têm que fazer o que não tem que fazer. Quem sabe o que tem que fazer sou eu. Então, meus relacionamentos, a maioria não deu certo por causa dos meus filhos, porque eles sempre se metem, né? Chega, querem, aceita a gente com filho, né? Mas depois querem mandar mais do que meus filhos e tudo. E eu não aceito isso. Minha profissão, né? Há 30 anos, né? Já estou com 50 anos, já estou cansada. Aí onde eu chego, né? Tem escada para subir. Tanto quanto tem apartamento que eu subo até o quarto andar, né? Escada. Aí quando eu chego em casa, também outra escada. Fora dentro do condomínio, do apartamento, né? Você tem que subir para limpar a janela, armário. E tem as dificuldades, né? Porque filho, né, preocupa muita gente, né? Eu não tenho mais tempo nem para nada. Trabalho de segunda a sábado. Não tenho tempo nem de me cuidar, estou cansada já. É muito estressante, né? E filhos que não ajudam em nada, para fazer nada. Ainda tem que me preocupar, né? Aí tá aí, ó, nem durmo direito. Quando eu penso que eu vou dormir, tenho que estar me acordando para ir trabalhar, cheio de olheira. E outra coisa, é cansativo, viu? E mexer com. Tem cliente que é bom, tem cliente que é ruim. E aí vai, a gente vai levando, que é porque a gente precisa, né? A minha força vem de Deus, né? Graças a Deus, na hora que eu tô caindo, ele me levanta, porque em primeiro lugar é Deus, né? Que ele hoje eu tô aqui por causa dele, né? É isso mesmo. Não é à toa que num período da pandemia, onde você teve um achatamento da renda, um aumento do desemprego, essas profissões do cuidado, essas profissões que são historicamente delegadas às mulheres negras, né, que vale ressaltar muito importantemente, a luta feminista liberal, a luta feminista branca é afiançada, a entrada da mulher branca no mercado de trabalho, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, por exemplo, é afiançada pelas mulheres negras. Imagina a condição de cuidado que essas mulheres vão ter das suas famílias, imaginando que elas vão ter invariavelmente duplas e triplas jornadas, né? Invariavelmente. Nesse sentido, existe uma outra camada de preconceitos e de estigmas em torno da mulher negra que tem a ver também com a condição, com a sociedade escravocrata, a sociedade escravagista, que é a invisibilidade dessas mulheres, o silêncio dessas mulheres, o tipo de atenção que é dado, até mesmo por nós homens negros, a essas mulheres. Historicamente no Brasil se tem aquele dizer, né, que a mulher branca é para casar, a mulher parda é para uma coisa e a mulher negra é para outra. Isso denota muito bem o tipo de relação de poder que se estabelece para com essas mulheres. Então, para um homem abandonar uma mulher dessas, uma mulher já numa situação de vulnerabilidade, se nós pensarmos bem, o professor Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos, fala que um dos afetos fundamentais que a sociedade brasileira tem e se direciona ao pobre, ao preto, ao favelado, é o ódio. E eu penso, e concordo com ele nesse sentido, que existe uma tripla camada de ódio à mulher negra. Uma situação de maior vulnerabilidade e necessidade de proteção e de cuidado, guardada, aliás, nessa mesma proporção. Uma vez que é uma mulher que sofre o preconceito por ser mulher, um preconceito agravado pela condição de raça e pela condição de pobreza. Na epidemia, né, eu fiquei em casa, porque fui proibida de entrar nos apartamentos, né, devido ao vírus, né? Então, eu fui proibida de entrar nos condomínios, e aí tive uma amiga que, para mim, é uma filha hoje, né? Foi ela que me deu a mão, a Karine Falcão, né? Foi ela que me deu de comer, né? Graças a Deus, foi ela. Se não fosse ela, eu acho que a gente ia passar fome aqui em casa. Até mesmo porque todo dia eu ia lá, ajudava ela, e eu trazia o comer, né, para os meninos, né? Todo dia.
Porque ela também já não tinha, né? Mas o pouco que ela tinha, ela me dava. Então, é uma pessoa que eu sou muito grata pelo resto da vida. E hoje em dia, né, é difícil, né? A gente arranjar até emprego devido ao estudo, né? Até hoje em dia, para ser catalista, tem que ter estudo, né? Então, eu aconselho, né? Esse jovem de hoje que só pensa em besteira, em usar droga, dançar TikTok, essas coisas, deixar isso aí de lado e estudar, porque sem estudo ninguém é nada no mundo, né? Que eu acho que se eu tivesse estudado devido ao conhecimento, eu era outra coisa hoje em dia, né? Porque eu parei de estudar quando, né, engravidei dos meninos, aí depois de 16 anos voltei a estudar, graças a Deus, dedicaram com uma redação, saí em primeiro lugar no colégio, depois de 16 anos. Fui criticada na sala de aula, também por causa da minha idade, né? Também uma velha dessa, não soubesse e tal. Mas eu passei 16 anos, eu não sabia nem para onde ia a redação. Porque por você passar 16 anos sem estudar, você não sabe de nada mais. Fui convidada no colégio para dar, né, uma palestra lá para falar sobre isso, né, também. E outra coisa, nunca é tarde para estudar, tem que terminar os estudos, querendo... Mesmo que você não vá pensar em fazer outra coisa, tem que estudar. Hoje em dia tem que ter estudo e é muito bom. Eu estou pensando até que o ano que vem eu vou terminar meus estudos. Terminei no terceiro, vou continuar, porque é importante você ter um estudo e a dificuldade é grande, até para quem não tem, quem tem estudo hoje tem dificuldade. Imagina para quem não tem. E você tendo estudo, tendo alguma amizade, você consegue até se encaixar em alguma coisa. É fundamental que existam mecanismos sociais, políticas públicas, políticas transversais de Estado, que possibilitem que essas mulheres trabalhem, cuidem das suas famílias e possam se capacitar. É necessário que elas ganhem melhor, que tenham mais proteção, que exista um aparato legal, uma CLT, como eu posso dizer, uma versão, por assim dizer, da CLT orientada a esse tipo de trabalhadora, como de certa forma já ocorre, mas que ela seja colocada em prática de maneira real, em alguma medida já o é, mas é necessário que isso seja reforçado, de forma que exista uma estrutura de creches, por exemplo, uma creche de qualidade, da conforto, da segurança, uma vez que na creche a criança vai estar tendo as 6 refeições diárias, por exemplo, ela vai ter uma estrutura de cuidado que vai permitir que essa mulher trabalhe no horário comercial e reduza a carga de trabalho que ela vai ter quando chegar em casa à noite. E aí ela vai poder estudar. Mas tem que ter um ensino técnico aí, para que ela não, se ela quiser, claro, se especializar, enfim, continuar nas profissões do cuidado, que ela o possa, mas se ela quiser eventualmente virar uma desenvolvedora de software, por que não? Entendeu? Que ela possa atuar na área da saúde, tornar-se médica, enfermeira, enfim, ter acesso a uma educação de qualidade, a educação superior, uma educação técnica superior de qualidade que a permita acessar outras camadas de renda.